Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre pensamentos negativos intrusivos como sintomas da ansiedade. Você sabe que é muito comum os assinantes aqui do canal, clientes, falarem dessa experiência que é sentirem a cabeça cheia, pesada, um turbilhão de pensamentos, principalmente pensamentos negativos, e não conseguir mudar isso. Pensamentos de morte, pensamentos destrutivos, pensamentos mais de culpa e que às vezes ficam presos em pensamentos indesejados, que são como se fosse aí um zumbido no ouvido em termos de pensamentos, né? Não um zumbido em si. Então são pensamentos, são conceitos, são imagens mentais, às vezes melodias, às vezes canções que parecem ficar presas na sua mente. Então não importa o que você faça, parece que você não consegue parar a sua mente, pensar nesses temas, em alguma questão específica. E em cada momento que você está distraído ou não, você encontra a sua mente repetindo o pensamento, o conceito, a imagem, e é indesejado. Em cada momento que você tem, você encontra a sua mente repetindo esse pensamento e muitas vezes sentindo, né, gente, aquele incômodo, aquela sensação de tristeza, de frustração, de dor, de luto, de melancolia. E esses pensamentos, eles parecem que não acabar nunca, né? Você não consegue tirar, ele fica preso na sua mente. Então, não importa o que você faça, você não consegue tirar e fica meio embotado, né? Assim, por mais que você tente meditar, às vezes distrair, mas não consegue porque o efeito aí é muito prolongado, parece que um ratinho correndo numa roda, né? Guinchando ali o tempo todo. Então, não importa o que essa esteira faça, você está ali sempre guinchando ao fundo. Então, muitas pessoas ficam perturbadas com essa repetitividade e a aparente incapacidade de impedir a mente de reprimir os pensamentos presos ou indesejados. Então, muitas pessoas também se preocupam que sua mente esteja presa num loop interminável, um ciclo interminável, e esse sintoma ele pode piorar e as pessoas acham que ele nunca mais vai terminar. E as pessoas temem também que a mente esteja quebrada de alguma forma que parece que você tem algum problema neurológico e que você nunca vai encontrar alívio desse pensamento, desse conceito, dessa imagem, dessa canção. Para muitas pessoas, esse sintoma se atenua um pouco no final do dia, apenas para retomar com força total a acordar pela manhã. E aí é muito angustiante, né? Você sabe que esses pensamentos não são fáceis. Aí, por isso que eu trabalho com a psicologia cognitivo-comportamental, que trabalha justamente essa mudança de mensagens, de pensamentos, de imagens nas suas crenças. Aí você pode mandar um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, para agendar uma sessão online comigo, ou um direct aqui no Instagram, onde você pode mandar uma mensagem também. E ainda, eu tenho um link aqui na descrição do WhatsApp, que você pode entrar e mandar uma mensagem privada para mim nesse link do WhatsApp. Combinado? Bom, a gente sabe que esses pensamentos repetitivos, eles se referem algumas pessoas se referem a ele como obsessões, um pensamento obsessivo. E muitas pessoas concluem que esses tipos de pensamentos significam que, inconscientemente, vocês querem seguir adiante e não podem, né? Esse sintoma ele pode ir e vir raramente, ou persistir durante o tempo todo, ou dia sim, dia não. Você sabe que os sintomas da ansiedade, eles têm aí ondas que eles vêm forte, depois relaxam um pouquinho, aliviam. Mas mudam sempre de constância e variabilidade. E aí pode ser que uma semana você fique livre deles, depois eles voltem, ou um mês livre, depois volta. Então ele pode também preceder algum evento que aconteceu, você participou de algum evento que foi estressante, um trauma para você, ou ocorrer do nada, sem você esperar, eles acontecem, porque o seu corpo está hiperestimulado. Lembra que eu sempre falo aqui, os hormônios de estresse estão na sua corrente sanguínea, então ele vem em onda e desaparece também. Pode mudar de dia para dia, de noite para noite, e aí você fica muito incomodado, porque principalmente quando você está descansando, começando a dormir, relaxando, e aí vem esses sintomas de pensamentos aí. E você sabe que a principal razão para isso são aí os sintomas do estresse, né? A maioria das pessoas sofrem de transtorno de estresse, sabe que isso acontece muito. Pode ser também a hiperestimulação. Quer dizer, o que é a hiperestimulação? O seu corpo está com uma preocupação excessiva, muito tenso, então ele começa a produzir hormônios de estresse que são jogados na corrente sanguínea e espalham por todo o corpo, fazendo com que os sintomas fiquem muito variados, aí você não tem condição de lidar com eles com muita tranquilidade. A privação do sono também é um fator, quando você não dorme legal, isso pode gerar esse excesso de pensamentos destrutivos, e o seu comportamento, ou seja, um comportamento mais apreensivo, ele também traz esse tipo de sintoma
e outros sintomas também, né? Então, é uma reação de sobrevivência, né? A famosa luta ou fuga, que o corpo tem para isso, uma reação fisiológica, que vai disparar esses hormônios de estresse. Quando você diminui a sua tensão, você relaxa, você pratica o exercício aqui do canal, você faz as meditações guiadas, você treina a curiosidade, que é um foco e atenção em outro lugar, esses sintomas vão diminuindo porque os hormônios de estresse eles diminuem. Mas, infelizmente, não tem cura rápida para a ansiedade. Essas mudanças que a hiperestimulação tem no corpo, físicas, emocionais, psíquicas, elas demoram a passar a curar. Você vai ficar livre delas, sim, se você fizer o exercício aqui do canal, as terapias, a psicoterapia, e se você marcar comigo, a gente pode agendar isso com você. Mas não é rápido, né? Esse estresse crônico, ele é causado por um comportamento excessivamente apreensivo, ele vai afetar o hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro responsável pela aprendizagem e memória. Então, quando o hipocampo está funcionando bem, você faz um trabalho bom de retenção e recuperação de informações. Agora, quando você está com algum problema de estresse crônico, ele vai prejudicar essa capacidade do hipocampo e você vai ter dificuldade com a aprendizagem, com concentração, com a memória, e você vai ter dificuldade de romper com padrões de comportamentos repetitivos. Eles vão ficar mais ativados. Então, essa deficiência do hipocampo nos predispõe a fazer coisas repetidamente, porque a nossa capacidade de romper com esse padrão ela está bem diminuída. E, além disso, o hipocampo é o principal responsável pela regulação adrenal das glândulas adrenais. Quando o hipocampo está funcionando normalmente, ele faz um bom trabalho de gerenciamento dos hormônios de estresse e o corpo reage bem. Agora, quando o estresse é crônico, o hipocampo, então, exige uma produção excessiva de cortisol. E o resultado final é um aumento da produção de cortisol e uma maior sensibilidade ao cortisol. Essa combinação de fatores aí, ele pode prejudicar essa função do hipocampo e essa função deficiente vai ter dificuldade para você sair desse pensamento repetitivo. Então, essa função aí eleva a produção do cortisol e a sensibilidade e estressa mais o corpo. Esse aumento do estresse causa uma disfunção adicional, entrincheirando o comportamento repetitivo. É como se fosse ali ele fosse preso mesmo, né? Esse estresse crônico aumenta a atividade elétrica do cérebro, e aí o cérebro, você sabe, é constituído por neurônios, esses neurônios se comunicam através de processos eletroquímicos, e é claro que eles transformam informações aí, recebem e dão informações do impulso nervoso, e isso vai ficar tudo bagunçado aí com a ansiedade. Porque tem essas propriedades eletroquímicas dos neurônios, a gente fica muito sensível à estimulação, e à medida que o estresse aumenta, essa atividade elétrica do cérebro aumenta, e aí os pensamentos aumentam também, aumentam a geração de pensamentos cada vez maior. Além disso, os hormônios de estresse são estimulantes. Quanto mais estressado o seu corpo, mais estimulado ele se torna. Então, essa estimulação elevada pode contribuir para o aumento da geração de pensamentos aí destrutivos, uma tagarelice mental, né? E aí parece que um turbilhão de pensamentos está na cabeça. Um aumento na geração de pensamentos pode causar um aumento dos pensamentos presos, que você não consegue se libertar dele. Esses hormônios de estresse estão aí no centro do medo da amígdala. Eles fazem com que a amígdala se torne dominante e, além do pensamento repetitivo e do aumento da atividade elétrica no cérebro, o estresse faz com que o centro do medo do cérebro se torne mais ativo e, portanto, dominante. Um centro de medo mais ativo pode fazer com que os nossos pensamentos assumam um tom mais medroso, mais catastrófico, como resultado disso, as nossas mensagens de pensamento podem parecer mais ameaçadoras, mais sérias, mais terríveis. E esse medo crescente pode nos tornar mais hiperconscientes, sensíveis e reativos ao perigo. E esses fatores podem contribuir para um aumento do pensamento temeroso, o pensamento do medo mesmo. E à medida que a hiperestimulação aumenta, o pensamento temeroso ele também aumenta. Os hormônios de estresse também, o que eles fazem? Eles suprimem as áreas de racionalização do cérebro, o córtex pré-frontal, essa área aqui da testa. Ele vai ficar suprimido e o córtex pré-frontal são áreas de racionalização. Em circunstâncias normais eles trabalham bem, mas quando o estresse suprime, você vai ter essa dificuldade mais de raciocinar, de controlar. Então o freio da ansiedade está aí. Então a resposta de emergência ela fica dominante. Com a racionalização suprimida, vai prejudicar essa capacidade sua de diminuir e dispensar o pensamento temeroso. Você fica mais confuso mesmo. Eles têm pensamentos temerosos, eles carregam mais impacto e colam mais facilmente na cabeça, né? Esse estresse reduz a eficácia desse freio da ansiedade no córtex pré-frontal. Ele que é referido como aí o freio da ansiedade, porque uma das funções é impedir que as mensagens de medo voltem ao centro do medo da amígdala. E aí a gente determinar que a causa do medo é infundada. Em circunstâncias normais, esse freio ele é tranquilo,
Mas o estresse aumenta e eleva as mensagens de pensamentos, ficam muito repetidas, porque essa capacidade de frear tá difícil, né? E à medida que o estresse aumenta, a eficácia do freio diminui. E o estresse reduz o GABA. O GABA é o neurotransmissor que acalma, né? Ele tem a capacidade de descartar os pensamentos indesejados. Então, quando o GABA está em menor grau, a nossa capacidade de conter e descartar pensamentos indesejados fica muito difícil. Como o estresse diminui o GABA, o estresse, especialmente crônico, ele aumenta a probabilidade de você ter pensamentos indesejados e repetitivos e como reduzir a nossa capacidade de rejeitar. Então, esse fator é o seguinte, olha, a deficiência do hipocampo pode causar comportamento repetitivo, com diminuição da capacidade de comportamento repetitivo, o aumento na geração de pensamentos pode causar um aumento do comportamento repetitivo, o aumento do tom terrível pode fazer com que o nosso comportamento repetitivo pareça mais ameaçador, a função suprimida do córtex pré-frontal reduz ainda mais a nossa capacidade de raciocinar e, portanto, de romper com o comportamento repetitivo. Um freio da ansiedade suprimido torna ainda mais difícil desligar e romper com os padrões repetitivos. O GABA reduzido por causa do estresse pode reduzir ainda mais nossa capacidade de rejeitar os pensamentos repetitivos e indesejados. Então, isso causa muito problema e são os pensamentos presos, né, gente? Então, não é fácil lidar com isso. Outra causa é a privação do sono. Também isso é muito comum. Se você está cansado, a ansiedade também você não dorme direito, aumenta o nível de cortisol e aí você passa o dia aí com mais cansaço. O aumento do cortisol faz com que o sistema límbico, nas áreas do cérebro responsável pela consciência do perigo e desencadeamento da resposta ao estresse, se torne mais ativo. Com o sistema límbico, é o principal responsável pela memória e pelo comportamento habituado, à medida que o sistema límbico se torna mais ativo, os pensamentos automáticos tornam-se mais prevalentes. E isso aí, em geral, o estresse aumenta, o sistema límbico torna mais ativo e pode reproduzir pensamentos involuntários cada vez mais, né? E essa privação do sono, ela vai te trazer esse cansaço e vai incluir esses pensamentos presos, né? Então, uma outra causa é o comportamento. As pessoas ansiosas são tipicamente cerebrais, elas passam muito tempo nas mentes delas. Então, elas fazem aí, são mais analíticas e, portanto, elas gastam muito tempo analisando e solucionando problemas. Problemas, às vezes, que não existem. Então, as pessoas ansiosas são geralmente mais preocupadas mesmo e gastam muito tempo avaliando, tentando evitar, se preparando para o perigo. Essa preocupação, ela faz com que você fique muito ativo, muito criativo, mas passa muito tempo imaginando, criando, pensando, analisando, planejando, processando ideias e informações. E aí, como você é muito cerebral, a sua mente fica constantemente ativa e as mentes ansiosas são caixas de conversa. Elas são treinadas aí para pensar muito e não diminuir a velocidade. Esse alto nível de diálogo interno para elas é normal, mas isso que gera esses pensamentos aí. As pessoas ansiosas administram adversidades, incertezas e riscos de forma excessivamente apreensiva, né? É como você imaginar o pior cenário o tempo todo e depois temer que ele se torne realidade. Esse estilo de lidar com a adversidade, a incerteza e o risco é aprendido. Muitos dos nossos antecedentes e fatores subjacentes nos colocam ansiosos demais, porque aprendemos a lidar com a vida de formas excessivamente apreensivas. Infelizmente, esse tipo de comportamento enfatiza a tensão no corpo. Um corpo que está sob estresse, ele fica muito sintomático com os sintomas da ansiedade. Então, conter isso, essa capacidade de controlar o pensamento, nós temos que trabalhar muito, ver a origem não saudável disso, como que a gente foi ensinado e aprender novas formas de controlar o pensamento. E sair do piloto automático e aí controlar mais. Essa combinação de fatores realmente traz essas adversidades aí cada vez mais. É importante, querido, tudo que você fizer, os treinamentos aqui, exercícios do canal, as meditações guiadas, quanto mais você treinar e fizer a psicoterapia, mais você vai se libertar desse sintoma também. Lembra? Você pode mandar um e-mail para mim, psicologo.pauloalmeida@gmail.com, ou aqui em direct no Instagram, com a mensagem também, ou no WhatsApp, no grupo do WhatsApp aí, você pode mandar uma menção privada para mim e com certeza vai ser um prazer atender você. E ainda, se você não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um like, comente, compartilhe, dê um joinha aí, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e é um prazer estar aqui com você nesse espaço cada vez mais. Então, treine aqui os exercícios do canal, as meditações, faça psicoterapia comigo e vai ser um prazer você ficar livre desses pensamentos intrusivos negativos. Bem-vindo ao canal, até o próximo vídeo.